As três filhas gêmeas do milionário não paravam de chorar. Nada conseguia acalmá-las, nem brinquedos caros, nem babás renomadas, nem mesmo os melhores médicos que o dinheiro podia comprar. A residência, apesar de todo o seu luxo, estava mergulhada em caos e desespero, até que a inesperada chegada de uma nova faxineira mudou tudo de uma forma que ninguém jamais esperaria. O que acontecerá a seguir realmente irá surpreendê-lo. São Paulo, bairro Jardins. O apartamento no 22º andar de um arranha-céu de luxo parecia saído de uma revista de alto padrão. Pisos de mármore, janelas panorâmicas que se estendiam por toda a altura das paredes, móveis projetados pelos melhores arquitetos de interiores. Mas hoje tudo parecia vazio, como se a beleza tivesse sido sugada de cada canto. Otávio Medeiros estava junto à janela, observando São Paulo iluminada. Seu reflexo no vidro mostrava um homem na casa dos 30, em um terno impecavelmente cortado, mas com os olhos cheios de vazio. Antigamente, essa vista o enchia de orgulho. A capital do país a seus pés, o império tecnológico que construíra com as próprias mãos, brilhando lá embaixo como prova de seu sucesso. Agora, tudo isso parecia sem importância. Senhor Medeiros, a voz suave da secretária veio de trás da porta do escritório. Reunião com os investidores em 15 minutos. Adie para amanhã, ele respondeu sem se virar. Pela terceira vez naquela semana. Sua assistente, Camila, já não tentava protestar. Ela sabia que desde aquela noite de 3 meses atrás, Otávio era como uma sombra de si mesmo. Lorena, um nome que já não podia passar por seus lábios sem sufocá-lo de dor. Sua esposa, mãe de suas filhas, a mulher que trouxe luz ao seu mundo movido por números e algoritmos. Agora, restavam apenas a memória e 3 pequenas criaturas que choravam sem parar na outra ala do apartamento. Otávio fechou os olhos e ouviu. No começo, silêncio, mas depois de um momento, como todos os dias àquela hora, começou. O choro fino e penetrante de uma das meninas. Depois, a segunda se juntou. E a terceira. Isadora, Lívia e Sofia. Suas pequenas trigêmeas, a quem a vida tirou a mãe antes que pudessem conhecê-la. Ele seguiu pelo corredor, passando por retratos de família que agora pareciam zombar de sua solidão. Na porta do quarto das crianças parou, escutando. Dona Lúcia, a mais recente de uma longa lista de babás, falava algo em tom suave, mas o choro não cessava. Já era a 6ª babá em 3 meses. Não sei o que fazer, ouviu pela porta. Elas simplesmente não querem se acalmar. Talvez devêssemos entrar em contato com o pediatra? Otávio empurrou a porta e entrou. O quarto era como um conto de fadas, paredes rosa e brancas decoradas com flores delicadas, 3 berços idênticos dispostos em semicírculo, prateleiras cheias de brinquedos que nunca haviam sido tocados. Mas toda aquela perfeição era sufocada pelo barulho de 3 vozes pequenas e desesperadas. Dona Lúcia, uma mulher na casa dos 50 com anos de experiência, parecia exausta. Ela segurava Sofia nos braços, embalando-a suavemente, mas a menina chorava, como se seu pequeno coração fosse explodir. Isadora e Lívia estavam em seus berços, estendendo os bracinhos para cima, seus choros misturando-se em uma sinfonia de desespero. Elas estão com saudades, disse Dona Lúcia, olhando para Otávio com compaixão. Não é fome ou cansaço comuns, é algo mais profundo. Otávio se aproximou do berço de Isadora, a mais velha por alguns minutos. Suas mãozinhas balançavam caoticamente, e os olhos, os mesmos olhos cor de avelã que Lorena tinha, estavam cheios de lágrimas. Quando ele a pegou, por um momento o choro diminuiu, mas logo recomeçou ainda mais alto. Talvez o senhor devesse... Começou Dona Lúcia, mas parou. O que ela deveria dizer? Que ele deveria vender a empresa e dedicar-se exclusivamente aos filhos. Que ele deveria encontrar uma nova esposa.
que ele deveria de alguma forma superar a morte de Lorena. Obrigado, Dona Lúcia. Por favor, descanse. Eu fico com elas um pouco. Quando ficou sozinho com as filhas, Otávio sentou-se na poltrona que Lorena escolhera especialmente para aquele quarto. Para amamentar à noite, ela disse uma vez, acariciando a barriga. Vou sentar aqui e cantar cantigas de ninar para elas. O choro ainda não cessava. Otávio sentia-se impotente, como se toda a sua vida, todos os sucessos nos negócios, todos os problemas resolvidos, todas as decisões tomadas que trouxeram milhões, fossem agora sem sentido. Aquelas 3 pequenas criaturas precisavam de algo que ele não conseguia dar. Lorena, ele sussurrou, olhando para o teto. Não sei como fazer isso sem você. Mas a única resposta era o choro de suas filhas, que chamavam por alguém que nunca mais voltaria. Na manhã seguinte, Otávio acordou no sofá de seu escritório, ainda com o terno do dia anterior. Seu pescoço doía da posição incômoda, mas isso não era nada comparado à dor que carregava no coração. O primeiro som que ouviu foi, como sempre, o choro das filhas vindo do outro lado do apartamento. Olhou para o relógio, 7 da manhã. Dona Lúcia já deveria estar lá, mas o silêncio no corredor sugeria o contrário. Ao chegar à cozinha, encontrou um bilhete na bancada de mármore. Senhor Medeiros, sinto muito, mas não posso mais. Estas crianças precisam de alguém melhor do que eu. Desejo boa sorte. A 6ª babá em 3 meses. Otávio amassou o bilhete e jogou-o na lixeira. O choro do quarto das crianças ficava cada vez mais alto, mais desesperado. Ele precisava fazer algo, e rápido. Pegou o telefone e discou o número da agência de babás. Preciso de alguém para agora. Disse antes que a mulher do outro lado pudesse se apresentar. Senhor Medeiros, entendo a situação. Mas depois do que aconteceu com as senhoras Lúcia, Teresa, Neuza, a voz estava cheia de compaixão, mas também de impotência. Nossas babás dizem que não é um trabalho comum. Essas crianças são minhas filhas. Ele interrompeu bruscamente, mas logo suavizou o tom. Por favor, deve haver alguém. Posso enviar a Mariana Almeida, mas ela não é exatamente uma babá. É nossa faxineira, temporária, faz substituições quando alguém sai de férias. Ela tem experiência com crianças, mas mande-a vir, hoje. Às 10 horas, a campainha tocou. Otávio abriu e deparou-se com uma jovem de traços delicados e cabelos escuros presos em um rabo de cavalo simples. Devia ter uns 26 anos, vestida modestamente, calça escura, blusa branca, sapatos confortáveis. Na mão, segurava uma pequena bolsa com artigos de limpeza. Bom dia, sou Mariana Almeida, disse em voz baixa, mas firme. Sua voz era melódica, tranquilizadora. Vim sobre a substituição. Sim, por favor, entre. Otávio recuou, observando-a atentamente. Ela não parecia as outras babás, mulheres mais velhas, experientes, com certificados e recomendações. Essa garota parecia frágil, mas em seus olhos havia algo que ele não vira nas outras, uma calma, apesar do caos que ela já ouvia da porta. Estão chorando? Perguntou, mas sem a preocupação na voz que ele ouvia de todas as babás anteriores. Sem parar. Há 3 meses, ele respondeu, conduzindo-a pelo corredor. Elas têm 1 ano e 2 meses. Trigêmeas. A mãe delas... Eu sei, ela interrompeu suavemente. A agência me contou. Sinto muito. Quando chegaram ao quarto das crianças, Otávio abriu a porta e, como de costume, foi atingido por uma parede de som. 3 vozes pequenas clamando por atenção, consolo, amor que ele não conseguia dar. Mariana parou na soleira, sem fazer nenhum movimento por um longo momento. Ela apenas ficou parada e ouviu. Qual é a Isadora? Perguntou finalmente. Aquela do meio, Otávio apontou. Lívia à esquerda, Sofia à direita. Mariana se aproximou primeiro de Lívia, a mais calma das 3.
A menina chorava, mas como se com menos força, mais lastimosamente do que desesperadamente. "Oi, pequena", ela sussurrou, sem pegá-la imediatamente, apenas colocando a mão na sua cabecinha. "Sei que você está triste." Algo em sua voz, na delicadeza daquele gesto, fez com que o choro de Lívia diminuísse por um momento. A menina abriu os olhos e olhou para o rosto estranho inclinado sobre ela. "Não vou fingir que vou substituir a mãe de vocês", Mariana continuou movendo-se para Isadora. "Mas eu estou aqui e ficarei enquanto precisarem de mim." Otávio estava junto à parede, observando a cena com fascinação. Nunca antes ele ouvira alguém falar com suas filhas daquela maneira, como pessoas de verdade, e não apenas bebês chorões que precisavam ser silenciados de alguma forma. Mariana pegou Sofia, a menor, e sentou-se com ela na poltrona de Lorena. "Talvez você esteja com fome?", perguntou, mas sem pressa. "Ou talvez esteja apenas com saudades. Eu também sinto saudades às vezes." Sofia continuava a chorar, mas menos intensamente. Mariana começou a embalá-la suavemente, sem cantar nenhuma canção de ninar, sem tentar animá-la. Ela apenas estava lá, paciente, tranquila. "A senhora tem filhos?", perguntou Otávio, sem conseguir conter a curiosidade. Mariana balançou a cabeça sem desviar o olhar de Sofia. "Não, mas eu tinha um irmão mais novo. Cuidei dele desde pequeno." "Tinha?" Um breve silêncio. "Ele morreu há 1 ano. Acidente de carro." Otávio sentiu um nó no estômago. Aquela garota também conhecia a dor da perda. Talvez por isso sua voz soasse como se ela entendesse o choro de suas filhas em um nível que outros não conseguiam alcançar. "Sinto muito", ele disse baixinho. "Não precisa." Mariana finalmente olhou para ele. "Às vezes, a dor conecta as pessoas mais do que a alegria. Essas meninas, elas sentem que algo lhes falta, e nada vai substituir isso. Mas talvez se possa mostrar a elas que, apesar de tudo, vale a pena viver." Pela primeira vez em meses, Otávio sentiu algo que poderia se assemelhar à esperança, uma pequena faísca, delicada como a primeira estrela no céu noturno. Talvez aquela garota, aquela frágil e silenciosa Mariana, seria diferente de todas as anteriores. Talvez ela ficasse. 1 semana se passou como em um estranho sonho. Otávio, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, descobriu-se observando Mariana às escondidas, como se estivesse estudando um fenômeno incompreensível, mas fascinante. A garota chegava pontualmente às 8 da manhã e ficava até às 6 da tarde. Mas ao contrário das babás anteriores, que enchiam a casa com movimentos nervosos e tentativas contínuas de resolver a situação, Mariana se movia pelo apartamento como uma brisa suave. Ela não tentou introduzir mudanças drásticas na rotina das meninas. Não trouxe novos brinquedos, nem reorganizou o quarto. Ela simplesmente estava. Sentava-se no chão ao lado dos berços, às vezes cantarolando baixinho, às vezes contando em voz baixa o que via pela janela, sobre os pássaros na varanda, sobre as nuvens que pareciam coelhinhos, sobre os sons da cidade andares abaixo. "Estão ouvindo aquela buzina?", ela dizia para Isadora, que acabara de parar de chorar e a observava com olhos grandes. "Deve ser o senhor Carvalho do 3º andar. Ele tem um carro vermelho e está sempre com pressa para o trabalho." Otávio inicialmente achava estranho conversar com crianças de 1 ano como se pudessem entender, mas de alguma forma funcionava. As meninas ainda choravam, mas menos. Como se a voz de Mariana fosse um bálsamo calmante para suas feridas invisíveis. Na manhã de quinta-feira, algo aconteceu que Otávio não esperava ver nos próximos anos. Ele voltou de rápidas negociações, as primeiras que ele havia aceitado em meses, e, em vez do usual coro de choro, ouviu silêncio. Um silêncio verdadeiro e abençoado. Seu coração subiu à garganta. Será que algo havia acontecido? As meninas estavam doentes?
Ele jogou a pasta no chão de mármore e correu pelo corredor, preparado para o pior. O que ele viu no quarto das crianças o parou no lugar como uma imagem que ele gostaria de guardar na memória para sempre. Mariana estava sentada no chão, encostada na parede. Suas pernas estavam estendidas à frente, e em seus joelhos, barriga e braços, dormiam todas as 3 meninas. Isadora encolhida em seu braço esquerdo, a cabecinha apoiada na clavícula de Mariana. Lívia em seus joelhos, com a boca no polegar. E a pequena Sofia em seu braço direito, sua mãozinha apertada na blusa branca da cuidadora. Mariana também estava cochilando, e em seu rosto havia uma paz que Otávio não via em ninguém há meses. Sua respiração era ritmada, sincronizada com as das meninas, como se as 4 tivessem se tornado um só organismo. Pela primeira vez desde a morte de Lorena, suas filhas pareciam felizes. Otávio ficou na soleira, sem ousar se mover para não quebrar aquele momento mágico. Ele pegou o telefone e, com cuidado, tirou uma foto. Não pela necessidade de documentar, mas pelo desejo de eternizar o primeiro dia em que sua casa estava cheia de paz, em vez de desespero. Mariana abriu os olhos, como se tivesse sentido sua presença. Olhou para ele com um leve sorriso, levou o dedo aos lábios em um gesto pedindo silêncio e depois indicou com a cabeça as meninas dormindo. Como? Otávio sussurrou, sentando-se cuidadosamente no chão à frente dela. Eu estudei sobre apego uma vez. Ela respondeu igualmente em voz baixa. As crianças precisam de um senso de segurança, não de brinquedos ou de uma temperatura ideal, mas de alguém que simplesmente esteja lá, que não vá embora quando elas choram, que não tente mudá-las, apenas aceite a tristeza delas. A senhora estudou psicologia? Pedagogia para ensino fundamental e pré-escola, ela disse, acariciando suavemente a cabeça de Lívia. Mas isso foi há muito tempo. Em outra vida. Otávio queria perguntar mais, mas algo em sua voz sugeria que era um assunto doloroso. Em vez disso, ele observou suas filhas dormindo pacificamente pela primeira vez em meses, aninhadas em alguém que não era seu pai nem sua mãe, mas alguém que simplesmente entendia a necessidade delas de serem amadas. Posso ficar até mais tarde hoje? Perguntou Mariana. Para que elas não acordem quando eu for embora. Talvez a senhora queira ficar para o jantar? Otávio propôs espontaneamente. Quer dizer, se não tiver planos. O sorriso que apareceu em seu rosto foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ele vira naquela casa em meses. Vou ficar, ela sussurrou. E assim, em completo silêncio e paz, pela primeira vez desde a morte de Lorena, a casa dos Medeiros se encheu de algo que lembrava esperança. Pequena, frágil, mas verdadeira, como as 3 meninas dormindo nos braços da mulher que veio para limpar e ficou para curar corações partidos. As 2 semanas seguintes trouxeram mudanças que Otávio consideraria impossíveis um mês antes. As trigêmeas ainda choravam, mas suas lágrimas se tornaram mais compreensíveis. Choro de fome, cansaço, necessidade de um abraço e não aquela agonia desesperada e silenciosa que antes preenchia cada canto do apartamento. Mariana aprendeu a distinguir as necessidades de cada uma das meninas com uma precisão quase científica. Isadora chora alto quando está com fome, mas baixinho quando precisa de atenção. Ela explicou a Otávio certa noite, enquanto se sentavam para jantar. Isso havia se tornado uma nova tradição para eles. Refeições juntos, durante as quais compartilhavam observações sobre as meninas. Lívia sempre se mexe primeiro e só depois chora. E Sofia? Ela parou com um sorriso. Sofia simplesmente olha, como se soubesse que alguém virá. Otávio a ouvia com fascinação, descobrindo que suas filhas não eram apenas idênticas criaturas chorosas, mas 3 pequenas personalidades distintas. Graças a Mariana, ele estava começando a conhecê-las. Mas nem tudo era simples. Na terceira semana de seu trabalho,
Otávio notou que Mariana frequentemente parava no meio de um movimento, olhando para o espaço com um olhar ausente. Uma vez, ele a encontrou parada junto à janela do quarto das crianças, com Lívia nos braços, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana? Ele perguntou delicadamente. Ela estremeceu, como se tivesse acordado de um sonho. Desculpe. Lívia estava adormecendo e me lembrou de alguém. Ela não precisava dizer quem. Otávio sabia de sua perda, mas eles nunca haviam aprofundado o assunto. Ele via, no entanto, como às vezes seu rosto assumia uma expressão de dor tão profunda que chegava a doer fisicamente vê-la. Talvez devêssemos conversar, ele propôs certa noite, depois que as meninas já estavam dormindo, sobre o que aconteceu com seu irmão. Mariana parou ao carregar os pratos na lava-louças. Não há o que conversar. Mas talvez ajudasse... Não! A voz dela era mais áspera do que nunca. Desculpe, mas não quero falar sobre isso. Léo está morto e nada vai mudar isso. Posso funcionar, cuidar das meninas, mas não consigo falar sobre isso. Otávio viu suas mãos tremerem enquanto ela se virava para ele. Ele queria abraçá-la, consolá-la, mas algo em sua postura dizia claramente: não se aproxime. Entre eles, ergueu-se um muro invisível, mas real como ferro. A situação complicou-se ainda mais quando Beatriz Fernandes, a mãe de Lorena, veio ao apartamento. Otávio não via sua sogra desde o funeral, e sua visita inesperada foi como um raio. Eu queria ver minhas netas, ela disse, sem esconder o olhar crítico para Mariana, que estava alimentando Sofia na cozinha. E me pergunto se este é um ambiente adequado para crianças pequenas. Ambiente? Otávio sentiu a irritação crescer dentro dele. Uma estranha cuidando das minhas netas. Você verificou as referências dela? O passado dela? Você sabe quem ela realmente é? Mariana ouviu cada palavra. Otávio viu seu rosto empalidecer, como ela apertava convulsivamente a mamadeira que segurava. Beatriz falava dela como se ela não estivesse ali. Mariana é uma ajuda temporária. Beatriz o interrompeu. Entendo que você precisa de ajuda, Otávio, mas essas crianças precisam de estabilidade, de uma verdadeira família. Talvez você devesse considerar... O quê? O que deveríamos considerar, dona Beatriz? Talvez eu devesse cuidar delas, temporariamente, até você se recuperar emocionalmente. As palavras pairaram no ar como veneno. Otávio sentiu tudo dentro dele se rebelar contra aquela sugestão, mas ao mesmo tempo as dúvidas surgiram. Ele realmente era um bom pai? Ele estava dando às filhas o que elas precisavam? Mariana silenciosamente levantou-se da mesa e saiu da cozinha com Sofia nos braços. Otávio ouviu seus passos no corredor, mas não pôde segui-la, pois Beatriz continuava a falar. Lorena gostaria que elas fossem felizes e seguras. Você realmente acha que viver com uma estranha e um pai que passa a maior parte do tempo no trabalho é o que ela queria para elas? Quando Beatriz finalmente saiu, Otávio encontrou Mariana no quarto das crianças. Ela estava sentada na poltrona com todas as 3 meninas, mas desta vez elas não estavam dormindo. Olhavam para ela com atenção, como se sentissem sua tristeza. Talvez ela tenha razão. Ela disse baixinho, sem olhar para Otávio. Talvez eu não devesse estar aqui. Talvez eu seja apenas uma solução temporária para um problema que exige algo mais. Mariana, eu também perdi alguém próximo, ela continuou, acariciando a cabeça de Isadora. E sei como é fácil se apegar a algo que não pode durar para sempre. Talvez eu devesse me preparar para que... Não! Otávio a interrompeu com uma determinação que o surpreendeu. Não há talvez. Essas meninas precisam de você. Eu também preciso de você. As palavras foram ditas antes que ele pudesse pensar em seu peso. Mariana finalmente olhou para ele e em seus olhos ele viu a mesma surpresa que ele sentia. Mas eu não sou. Você é exatamente quem deveria ser.
ele disse baixinho. E não vou permitir que ninguém sugira o contrário. Mas mesmo enquanto dizia isso, Otávio sabia que as palavras de Beatriz já haviam sido proferidas. A semente da dúvida havia sido plantada, e das dúvidas nascem os maiores medos. E ele temia que desta vez, talvez não tivesse força suficiente para lutar pelo que havia se tornado mais importante em sua vida. Após a visita de Beatriz, a atmosfera no apartamento tornou-se estranhamente tensa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade antes de uma tempestade. Mariana cumpria suas obrigações com ainda mais cuidado do que antes. Mas Otávio via que algo havia mudado. Seu sorriso tornou-se mais forçado, e a maneira como ela evitava seu olhar durante os jantares em comum lhe dizia mais do que palavras. As trigêmeas também pareciam sentir a tensão. Isadora ficou mais caprichosa. Lívia chorava mais frequentemente, sem motivo aparente, e a pequena Sofia olhava para Mariana com tanta concentração, como se tentasse entender por que aquela que sempre fora um porto seguro agora parecia perdida. Na sexta-feira à noite, quando Mariana se preparava para sair, Otávio tomou uma decisão. "A senhora fica para o fim de semana?" perguntou, tentando manter um tom natural. "Para o fim de semana?" Mariana parou na porta com a bolsa já pendurada no ombro. "As meninas estão acostumadas com a senhora e eu tenho importantes reuniões de negócios, teleconferências com Tóquio e Nova York. Se a senhora ficar, poderei trabalhar tranquilo." Era verdade, mas não toda a verdade. A verdade era que a ideia de passar o fim de semana inteiro sozinho com as filhas, sem Mariana como ponte entre ele e as necessidades delas, o enchia de pavor. Mariana hesitou por um momento, mas finalmente acenou com a cabeça. "Tudo bem, mas vou dormir no quarto de hóspedes." "Claro!" A manhã de sábado trouxe uma descoberta inesperada. Otávio acordou cedo e, indo para a cozinha para tomar café, ouviu um som suave vindo do quarto das crianças. Não era choro, era algo que ele não ouvia há meses, risadas. Seu coração subiu à garganta. Algo havia acontecido? As meninas estavam doentes? Ele jogou a pasta no chão de mármore e correu pelo corredor, preparado para o pior. O que ele viu no quarto das crianças o parou no lugar como uma imagem que ele gostaria de guardar na memória para sempre. Mariana estava sentada no chão, encostada na parede. Suas pernas estavam estendidas à frente e em seus joelhos, barriga e braços dormiam todas as 3 meninas. Isadora encolhida em seu braço esquerdo, a cabecinha apoiada na clavícula de Mariana. Lívia em seus joelhos, com a boca no polegar. E a pequena Sofia em seu braço direito, sua mãozinha apertada na blusa branca da cuidadora. Mariana também estava cochilando, e em seu rosto havia uma paz que Otávio não via em ninguém há meses. Sua respiração era ritmada, sincronizada com as das meninas, como se as 4 tivessem se tornado um só organismo. Pela primeira vez desde a morte de Lorena, suas filhas pareciam felizes. Otávio ficou na soleira, sem ousar se mover para não quebrar aquele momento mágico. Ele pegou o telefone e, com cuidado, tirou uma foto. Não pela necessidade de documentar, mas pelo desejo de eternizar o primeiro dia em que sua casa estava cheia de paz em vez de desespero. Mariana abriu os olhos, como se tivesse sentido sua presença. Olhou para ele com um leve sorriso, levou o dedo aos lábios em um gesto pedindo silêncio e depois indicou com a cabeça as meninas dormindo. "Como?" Otávio sussurrou, sentando-se cuidadosamente no chão à frente dela. "Eu estudei sobre apego uma vez." Ela respondeu igualmente em voz baixa. "As crianças precisam de um senso de segurança, não de brinquedos ou de uma temperatura ideal, mas de alguém que simplesmente esteja lá, que não vá embora quando elas choram, que não tente mudá-las, apenas aceite a tristeza delas. A senhora estudou psicologia? Pedagogia para ensino fundamental e pré-escola," ela disse, acariciando suavemente a cabeça de Lívia. "Mas isso foi há muito tempo, em outra vida."
Otávio queria perguntar mais, mas algo em sua voz sugeria que era um assunto doloroso. Em vez disso, ele observou suas filhas dormindo pacificamente pela primeira vez em meses, aninhadas em alguém que não era seu pai nem sua mãe, mas alguém que simplesmente entendia a necessidade delas de serem amadas. "Posso ficar até mais tarde hoje?" perguntou Mariana, "para que elas não acordem quando eu for embora." "Talvez a senhora queira ficar para o jantar?" Otávio propôs espontaneamente. "Quer dizer, se não tiver planos." O sorriso que apareceu em seu rosto foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ele vira naquela casa em meses. "Vou ficar", ela sussurrou. E assim, em completo silêncio e paz, pela primeira vez desde a morte de Lorena, a casa dos Medeiros se encheu de algo que lembrava esperança, pequena, frágil, mas verdadeira, como as 3 meninas dormindo nos braços da mulher que veio para limpar e ficou para curar corações partidos. Os 2 meses seguintes trouxeram mudanças que Otávio consideraria impossíveis 1 mês antes. As trigêmeas ainda choravam, mas suas lágrimas se tornaram mais compreensíveis. Choro de fome, cansaço, necessidade de um abraço, e não aquela agonia desesperada e silenciosa que antes preenchia cada canto do apartamento. Mariana aprendeu a distinguir as necessidades de cada uma das meninas com uma precisão quase científica. Isadora chora alto quando está com fome, mas baixinho quando precisa de atenção. Ela explicou a Otávio certa noite, enquanto se sentavam para jantar. Isso havia se tornado uma nova tradição para eles. Refeições juntos, durante as quais compartilhavam observações sobre as meninas. Lívia sempre se mexe primeiro e só depois chora, e Sofia... Ela parou com um sorriso. Sofia simplesmente olha, como se soubesse que alguém virá. Otávio a ouvia com fascinação, descobrindo que suas filhas não eram apenas idênticas criaturas chorosas, mas 3 pequenas personalidades distintas. Graças a Mariana, ele estava começando a conhecê-las, mas nem tudo era simples. Na 3ª semana de seu trabalho, Otávio notou que Mariana frequentemente parava no meio de um movimento, olhando para o espaço com um olhar ausente. Uma vez, ele a encontrou parada junto à janela do quarto das crianças, com Lívia nos braços, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mariana?" ele perguntou delicadamente. Ela estremeceu, como se tivesse acordado de um sonho. "Desculpe. Lívia estava adormecendo e me lembrou de alguém." Ela não precisava dizer quem. Otávio sabia de sua perda, mas eles nunca haviam aprofundado o assunto. Ele via, no entanto, como às vezes seu rosto assumia uma expressão de dor tão profunda que chegava a doer fisicamente vê-la. "Talvez devêssemos conversar", ele propôs certa noite, depois que as meninas já estavam dormindo, "sobre o que aconteceu com seu irmão." Mariana parou ao carregar os pratos na lava-louças. "Não há o que conversar. Mas talvez ajudasse..." "Não!" A voz dela era mais áspera do que nunca. "Desculpe, mas não quero falar sobre isso. Léo está morto e nada vai mudar isso. Posso funcionar, cuidar das meninas, mas não consigo falar sobre isso." Otávio viu suas mãos tremerem enquanto ela se virava para ele. Ele queria abraçá-la, consolá-la, mas algo em sua postura dizia claramente: não se aproxime. Entre eles, ergueu-se um muro invisível, mas real como ferro. A situação complicou-se ainda mais quando Beatriz Fernandes, a mãe de Lorena, veio ao apartamento. Otávio não via sua sogra desde o funeral, e sua visita inesperada foi como um raio. "Eu queria ver minhas netas", ela disse, sem esconder o olhar crítico para Mariana, que estava alimentando Sofia na cozinha. "E me pergunto se este é um ambiente adequado para crianças pequenas." "Ambiente?" Otávio sentiu a irritação crescer dentro dele. "Uma estranha cuidando das minhas netas. Você verificou as referências dela? O passado dela? Você sabe quem ela realmente é?" Mariana ouviu cada palavra.
Otávio viu seu rosto empalidecer, como ela apertava convulsivamente a mamadeira que segurava. Beatriz falava dela como se ela não estivesse ali. Mariana é uma ajuda temporária. Beatriz o interrompeu. Entendo que você precisa de ajuda, Otávio, mas essas crianças precisam de estabilidade, de uma verdadeira família. Talvez você devesse considerar... O quê? O que deveríamos considerar, dona Beatriz? Talvez eu devesse cuidar delas, temporariamente, até você se recuperar emocionalmente. As palavras pairaram no ar como veneno. Otávio sentiu tudo dentro dele se rebelar contra aquela sugestão, mas ao mesmo tempo as dúvidas surgiram. Ele realmente era um bom pai? Ele estava dando às filhas o que elas precisavam? Mariana silenciosamente levantou-se da mesa e saiu da cozinha com Sofia nos braços. Otávio ouviu seus passos no corredor, mas não pôde segui-la, pois Beatriz continuava a falar. Lorena gostaria que elas fossem felizes e seguras. Você realmente acha que viver com uma estranha e um pai que passa a maior parte do tempo no trabalho é o que ela queria para elas? Quando Beatriz finalmente saiu, Otávio encontrou Mariana no quarto das crianças. Ela estava sentada na poltrona com todas as 3 meninas, mas desta vez elas não estavam dormindo. Olhavam para ela com atenção, como se sentissem sua tristeza. Talvez ela tenha razão. Ela disse baixinho, sem olhar para Otávio. Talvez eu não devesse estar aqui. Talvez eu seja apenas uma solução temporária para um problema que exige algo mais. Mariana, eu também perdi alguém próximo, ela continuou, acariciando a cabeça de Isadora. E sei como é fácil se apegar a algo que não pode durar para sempre. Talvez eu devesse me preparar para que... Não! Otávio a interrompeu com uma determinação que o surpreendeu. Não há talvez. Essas meninas precisam de você. Eu também preciso de você. As palavras foram ditas antes que ele pudesse pensar em seu peso. Mariana finalmente olhou para ele e em seus olhos ele viu a mesma surpresa que ele sentia. Mas eu não sou. Você é exatamente quem deveria ser, ele disse baixinho. E não vou permitir que ninguém sugira o contrário. Mas mesmo enquanto dizia isso, Otávio sabia que as palavras de Beatriz já haviam sido proferidas. A semente da dúvida havia sido plantada, e das dúvidas nascem os maiores medos. E ele temia que desta vez, talvez não tivesse força suficiente para lutar pelo que havia se tornado mais importante em sua vida. Após a visita de Beatriz, a atmosfera no apartamento tornou-se estranhamente tensa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade antes de uma tempestade. Mariana cumpria suas obrigações com ainda mais cuidado do que antes. Mas Otávio via que algo havia mudado. Seu sorriso tornou-se mais forçado, e a maneira como ela evitava seu olhar durante os jantares em comum lhe dizia mais do que palavras. As trigêmeas também pareciam sentir a tensão. Isadora ficou mais caprichosa. Lívia chorava mais frequentemente, sem motivo aparente, e a pequena Sofia olhava para Mariana com tanta concentração, como se tentasse entender por que aquela que sempre fora um porto seguro agora parecia perdida. Na sexta-feira à noite, quando Mariana se preparava para sair, Otávio tomou uma decisão. "A senhora fica para o fim de semana?" perguntou, tentando manter um tom natural. "Para o fim de semana?" Mariana parou na porta com a bolsa já pendurada no ombro. "As meninas estão acostumadas com a senhora e eu tenho importantes reuniões de negócios, teleconferências com Tóquio e Nova York. Se a senhora ficar, poderei trabalhar tranquilo." Era verdade, mas não toda a verdade. A verdade era que a ideia de passar o fim de semana inteiro sozinho com as filhas, sem Mariana como ponte entre ele e as necessidades delas, o enchia de pavor. Mariana hesitou por um momento, mas finalmente acenou com a cabeça. "Tudo bem, mas vou dormir no quarto de hóspedes." "Claro!" A manhã de sábado trouxe uma descoberta inesperada.
Otávio acordou cedo e, indo para a cozinha para tomar café, ouviu um som suave vindo do quarto das crianças. Não era choro, era algo que ele não ouvia há meses, risadas. Seu coração subiu à garganta. Algo havia acontecido? As meninas estavam doentes? Ele jogou a pasta no chão de mármore e correu pelo corredor, preparado para o pior. O que ele viu no quarto das crianças o parou no lugar como uma imagem que ele gostaria de guardar na memória para sempre. Mariana estava sentada no chão, encostada na parede. Suas pernas estavam estendidas à frente e em seus joelhos, barriga e braços dormiam todas as 3 meninas. Isadora encolhida em seu braço esquerdo, a cabecinha apoiada na clavícula de Mariana. Lívia em seus joelhos, com a boca no polegar. E a pequena Sofia em seu braço direito, sua mãozinha apertada na blusa branca da cuidadora. Mariana também estava cochilando, e em seu rosto havia uma paz que Otávio não via em ninguém há meses. Sua respiração era ritmada, sincronizada com as das meninas, como se as 4 tivessem se tornado um só organismo. Pela primeira vez desde a morte de Lorena, suas filhas pareciam felizes. Otávio ficou na soleira, sem ousar se mover para não quebrar aquele momento mágico. Ele pegou o telefone e, com cuidado, tirou uma foto. Não pela necessidade de documentar, mas pelo desejo de eternizar o primeiro dia em que sua casa estava cheia de paz em vez de desespero. Mariana abriu os olhos, como se tivesse sentido sua presença. Olhou para ele com um leve sorriso, levou o dedo aos lábios em um gesto pedindo silêncio e depois indicou com a cabeça as meninas dormindo. Como? Otávio sussurrou, sentando-se cuidadosamente no chão à frente dela. Eu estudei sobre apego uma vez, ela respondeu igualmente em voz baixa. As crianças precisam de um senso de segurança, não de brinquedos ou de uma temperatura ideal, mas de alguém que simplesmente esteja lá, que não vá embora quando elas choram, que não tente mudá-las, apenas aceite a tristeza delas. A senhora estudou psicologia? Pedagogia para ensino fundamental e pré-escola, ela disse, acariciando suavemente a cabeça de Lívia. Mas isso foi há muito tempo, em outra vida. Otávio queria perguntar mais, mas algo em sua voz sugeria que era um assunto doloroso. Em vez disso, ele observou suas filhas dormindo pacificamente pela primeira vez em meses, aninhadas em alguém que não era seu pai nem sua mãe, mas alguém que simplesmente entendia a necessidade delas de serem amadas. Posso ficar até mais tarde hoje? Perguntou Mariana, para que elas não acordem quando eu for embora. Talvez a senhora queira ficar para o jantar? Otávio propôs espontaneamente. Quer dizer, se não tiver planos, o sorriso que apareceu em seu rosto foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ele vira naquela casa em meses. Vou ficar, ela sussurrou. E assim, em completo silêncio e paz, pela primeira vez desde a morte de Lorena, a casa dos Medeiros se encheu de algo que lembrava a esperança, pequena, frágil, mas verdadeira. Como as 3 meninas dormindo nos braços da mulher que veio para limpar e ficou para curar corações partidos. Os 2 meses seguintes trouxeram mudanças que Otávio consideraria impossíveis 1 mês antes. As trigêmeas ainda choravam, mas suas lágrimas se tornaram mais compreensíveis. Choro de fome, cansaço, necessidade de um abraço, e não aquela agonia desesperada e silenciosa que antes preenchia cada canto do apartamento. Mariana aprendeu a distinguir as necessidades de cada uma das meninas com uma precisão quase científica. Isadora chora alto quando está com fome, mas baixinho quando precisa de atenção. Ela explicou a Otávio certa noite, enquanto se sentavam para jantar. Isso havia se tornado uma nova tradição para eles. Refeições juntos, durante as quais compartilhavam observações sobre as meninas. Lívia sempre se mexe primeiro e só depois chora, e Sofia... Ela parou com um sorriso. Sofia simplesmente olha, como se soubesse que alguém virá. Otávio a ouvia com fascinação.
descobrindo que suas filhas não eram apenas idênticas criaturas chorosas, mas 3 pequenas personalidades distintas. Graças a Mariana, ele estava começando a conhecê-las. Mas nem tudo era simples. Na terceira semana de seu trabalho, Otávio notou que Mariana frequentemente parava no meio de um movimento, olhando para o espaço com um olhar ausente. Uma vez, ele a encontrou parada junto à janela do quarto das crianças, com Lívia nos braços, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mariana?" ele perguntou delicadamente. Ela estremeceu, como se tivesse acordado de um sonho. "Desculpe. Lívia estava adormecendo e me lembrou de alguém." Ela não precisava dizer quem. Otávio sabia de sua perda, mas eles nunca haviam aprofundado o assunto. Ele via, no entanto, como às vezes seu rosto assumia uma expressão de dor tão profunda que chegava a doer fisicamente vê-la. "Talvez devêssemos conversar", ele propôs certa noite, depois que as meninas já estavam dormindo, "sobre o que aconteceu com seu irmão." Mariana parou ao carregar os pratos na lava-louças. "Não há o que conversar. Mas talvez ajudasse..." "Não!" A voz dela era mais áspera do que nunca. "Desculpe, mas não quero falar sobre isso. Léo está morto e nada vai mudar isso. Posso funcionar, cuidar das meninas, mas não consigo falar sobre isso." Otávio viu suas mãos tremerem enquanto ela se virava para ele. Ele queria abraçá-la, consolá-la, mas algo em sua postura dizia claramente: não se aproxime. Entre eles, ergueu-se um muro invisível, mas real como ferro. A situação complicou-se ainda mais quando Beatriz Fernandes, a mãe de Lorena, veio ao apartamento. Otávio não via sua sogra desde o funeral, e sua visita inesperada foi como um raio. "Eu queria ver minhas netas", ela disse, sem esconder o olhar crítico para Mariana, que estava alimentando Sofia na cozinha. "E me pergunto se este é um ambiente adequado para crianças pequenas." "Ambiente?" Otávio sentiu a irritação crescer dentro dele. "Uma estranha cuidando das minhas netas. Você verificou as referências dela? O passado dela? Você sabe quem ela realmente é?" Mariana ouviu cada palavra. Otávio viu seu rosto empalidecer, como ela apertava convulsivamente a mamadeira que segurava. Beatriz falava dela como se ela não estivesse ali. "Mariana é uma ajuda temporária." Beatriz o interrompeu. "Entendo que você precisa de ajuda, Otávio, mas essas crianças precisam de estabilidade, de uma verdadeira família. Talvez você devesse considerar..." "O quê?" "O que deveríamos considerar, dona Beatriz? Talvez eu devesse cuidar delas, temporariamente, até você se recuperar emocionalmente." As palavras pairaram no ar como veneno. Otávio sentiu tudo dentro dele se rebelar contra aquela sugestão, mas ao mesmo tempo as dúvidas surgiram. Ele realmente era um bom pai? Ele estava dando às filhas o que elas precisavam? Mariana silenciosamente levantou-se da mesa e saiu da cozinha com Sofia nos braços. Otávio ouviu seus passos no corredor, mas não pôde segui-la, pois Beatriz continuava a falar. Lorena gostaria que elas fossem felizes e seguras. Você realmente acha que viver com uma estranha e um pai que passa a maior parte do tempo no trabalho é o que ela queria para elas? Quando Beatriz finalmente saiu, Otávio encontrou Mariana no quarto das crianças. Ela estava sentada na poltrona com todas as 3 meninas, mas desta vez elas não estavam dormindo. Olhavam para ela com atenção, como se sentissem sua tristeza. Talvez ela tenha razão. Ela disse baixinho, sem olhar para Otávio. Talvez eu não devesse estar aqui. Talvez eu seja apenas uma solução temporária para um problema que exige algo mais. Mariana, eu também perdi alguém próximo, ela continuou, acariciando a cabeça de Isadora. E sei como é fácil se apegar a algo que não pode durar para sempre. Talvez eu devesse me preparar para que... Não! Otávio a interrompeu com uma determinação que o surpreendeu. Não há talvez. Essas meninas precisam de você. Eu também preciso de você.
As palavras foram ditas antes que ele pudesse pensar em seu peso. Mariana finalmente olhou para ele e em seus olhos ele viu a mesma surpresa que ele sentia. Mas eu não sou. Você é exatamente quem deveria ser, ele disse baixinho. E não vou permitir que ninguém sugira o contrário. Mas mesmo enquanto dizia isso, Otávio sabia que as palavras de Beatriz já haviam sido proferidas. A semente da dúvida havia sido plantada, e das dúvidas nascem os maiores medos. E ele temia que desta vez talvez não tivesse força suficiente para lutar pelo que havia se tornado mais importante em sua vida. Os dias após o aniversário da morte de Léo foram estranhamente silenciosos. Mariana cumpria suas obrigações com precisão mecânica, mas Otávio via que ela estava ausente em espírito. Ela sorria para as meninas, as alimentava, brincava com elas, mas seus olhos haviam perdido o brilho caloroso que se tornara tão importante para ele. No sábado de manhã, enquanto Mariana limpava o quarto principal, o quarto que Otávio um dia dividira com Lorena e que agora parecia grande demais só para ele, algo inesperado aconteceu. "Senhor Otávio", ela chamou com uma leve hesitação na voz. "Encontrei algo, não sei se deveria ter visto." Otávio foi até o quarto e viu Mariana parada junto ao guarda-roupa, segurando um pequeno livro de couro. Ele o reconheceu imediatamente, o diário de Lorena. Ele não sabia que ela o tinha guardado. Pensou que todas as coisas pessoais da esposa haviam sido guardadas em caixas no porão. "É o diário dela", ele disse baixinho. Ela escrevia nele desde a universidade. Mariana olhava para o livro como se fosse uma relíquia sagrada. "Caiu da prateleira quando eu estava tirando o pó. Eu não queria abrir, mas ele se abriu e o que a senhora viu? A data, a última entrada, de 2 dias antes do acidente." Otávio sentiu seu coração subir à garganta. Por todos aqueles meses, ele havia evitado ler o diário de Lorena, temendo que suas palavras tornassem a dor insuportável. Mas agora, olhando para Mariana segurando o livro, sentiu uma estranha necessidade de conhecer os últimos pensamentos de sua esposa. "Talvez devêssemos ler juntos", ele propôs. Sentaram-se na cama, o diário entre eles. Mariana o abriu cuidadosamente na última página escrita. 15 de novembro. As meninas dormiram a noite toda pela primeira vez hoje. Otávio diz que é coincidência, mas eu sei que é a maneira delas de dizer "obrigada, mamãe". Às vezes olho para elas e não consigo acreditar que são minhas, nossas. A voz de Mariana era baixa, cheia de respeito pelas palavras que lia. Mas hoje pensei em algo estranho. E se eu morresse? E se algo acontecesse comigo? Quem cuidaria delas? Otávio é um homem maravilhoso, mas ele precisa de alguém que o ensine que a paternidade não é apenas responsabilidade, mas alegria. Alguém que lhe mostre que se pode amar intensamente, mesmo quando a vida dói. Otávio sentiu as lágrimas virem aos olhos. Lorena, como se previsse o futuro, pensava no que ele precisaria. Mariana virou a página. "Tem mais. Às vezes sonho com o futuro. Vejo as meninas como adolescentes, vejo seu primeiro amor, seu primeiro baile, sua primeira decepção amorosa. Quero estar lá, mas se eu não puder, se o destino decidir de outra forma, tenho apenas um pedido ao universo. Que encontre para minha família alguém que não tente me substituir, mas que lhes permita amar novamente. Alguém que entenda que o amor não é um bolo, não acaba quando você dá um pedaço a outra pessoa. Pelo contrário, ele cresce." Mariana fechou o diário com as mãos trêmulas. Ambos ficaram em silêncio, processando a força daquelas palavras. "É como se ela soubesse", Mariana sussurrou. "Lorena sempre foi mais sábia que todos nós", disse Otávio. "Às vezes penso que ela enviou você para nós." Mariana balançou a cabeça. "O senhor não acredita nessas coisas." "Não acreditava, mas depois você apareceu.
no momento em que precisávamos desesperadamente de ajuda. E não apenas ajudou as meninas, mas me ensinou coisas sobre as quais Lorena escreveu. Que posso amar, mesmo quando a vida dói. Mariana balançou a cabeça. É uma coincidência. Ou talvez não. Talvez algumas coisas sejam escritas. Talvez algumas pessoas sejam enviadas. Seus olhares se encontraram, e entre eles pairou um fio invisível que conectava o passado ao presente, a tristeza à esperança. Otávio, Mariana começou, mas parou ao ouvir a voz de Isadora exigindo atenção do quarto das crianças. Naquela noite, depois que as meninas já estavam dormindo, Otávio encontrou Mariana na cozinha, preparando chá. Ela se movia lentamente, pensativa. "Está pensando no diário?" ele perguntou. "Estou pensando no que ela escreveu", ela respondeu sem se virar. "Sobre o amor que cresce em vez de acabar, sobre o fato de que se pode amar novamente sem trair a memória de alguém que se perdeu." "E o que a senhora pensa sobre isso?" Mariana finalmente se virou. "Acho que talvez Lorena fosse mais sábia do que nós dois. E que talvez seja hora de parar de ter medo." Ela lhe entregou uma xícara de chá, e seus dedos se encontraram novamente ao passar. Desta vez, nenhum dos dois retirou a mão muito rapidamente. Eles ficaram ali, conectados pelo toque e por algo mais profundo. O entendimento de que o passado não precisa ser uma prisão, mas pode se tornar um alicerce para um novo futuro. Finalmente, Mariana afastou a mão, mas seus olhos permaneceram no rosto dele. "Boa noite, Otávio", ela disse baixinho. "Boa noite, Mariana." Mas ambos sabiam que algo havia mudado. As palavras de Lorena lhes deram uma permissão que eles nem sabiam que precisavam. Permissão para viver, permissão para amar, permissão para que o passado se tornasse uma bênção e não uma maldição. A vida tem seu jeito de testar os momentos mais delicados. 2 semanas após a descoberta do diário, enquanto Otávio e Mariana começavam a se aproximar cautelosamente, sorrisos tímidos no café da manhã, toques acidentais ao entregar as meninas, conversas que se estendiam até tarde da noite, o mundo exterior se manifestou com toda a sua brutalidade. Otávio acabava de finalizar uma importante teleconferência com investidores de Tóquio, quando sua assistente Camila irrompeu em seu escritório com uma expressão que não augurava nada bom. "Senhor Medeiros, o senhor precisa ver isso", ela disse, jogando um jornal de economia e um tablet com uma página de internet aberta diante dele. A manchete gritava: "Milionário negligência segurança de dados. Medeiros Tech sob ataque." Abaixo havia uma foto de Otávio de algum evento de caridade de um ano atrás. Mas no contexto do artigo, ele parecia um rico arrogante que não se importava com seus clientes. "É impossível", ele sussurrou, rolando o artigo. "Nossos sistemas de segurança são o mais alto padrão do setor. Quem escreveu isso?" "Vou verificar as fontes", respondeu Camila. "Mas, senhor Medeiros, os jornalistas já estão ligando, as ações estão caindo e o Dr. Carvalho do Conselho de Administração quer uma reunião urgente." Otávio sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua empresa era o trabalho de sua vida, o resultado de 15 anos de trabalho árduo. Acusações de negligência na proteção de dados podiam destruir tudo. "Cancele todas as reuniões de hoje", ele disse. "Preciso voltar para casa e pensar em uma estratégia." Mas quando chegou ao apartamento, encontrou um caos que fez os problemas da empresa parecerem subitamente secundários. A porta foi aberta não por Mariana, mas por uma mulher desconhecida em um terno. "Senhor Medeiros, sou a doutora Laura Dantas, advogada da Vara de Família. Vim a respeito de uma denúncia sobre a guarda de suas filhas." O coração de Otávio parou. "Que denúncia?" "Foi relatado que as crianças estão sob os cuidados de uma pessoa sem as qualificações adequadas e que o senhor está frequentemente ausente de casa devido a compromissos profissionais. Preciso realizar uma vistoria das condições em que vivem as menores."
Otávio a deixou entrar, sentindo a adrenalina pulsando em suas veias. Na sala de estar, ela viu Mariana sentada com as trigêmeas, mas seu rosto estava pálido como uma parede. Poderia se apresentar? A advogada perguntou a Mariana. Mariana Almeida. Cuido das meninas. Quais são suas qualificações? Mestre em pedagogia. Mariana começou, mas a funcionária a interrompeu. A senhora possui certificado de cuidadora infantil? A senhora passou por avaliações psicológicas? A senhora tem referências de trabalho com crianças em situação emocional tão difícil? A cada pergunta, Mariana tinha que responder não. Otávio via como ela se encolhia a cada segundo. E o senhor Medeiros? A advogada se dirigiu a ele. Quantas horas por dia o senhor passa com suas filhas? Otávio percebeu que não tinha uma boa resposta. Trabalho, mas estou aqui à noite, de manhã. O senhor sabe o que as meninas comeram no almoço quando foram ao médico pela última vez? Quais são seus brinquedos favoritos? Cada pergunta era como um golpe. Otávio percebeu que, embora suas filhas vivessem no luxo, ele mesmo era mais estranho para elas do que sua cuidadora. Será necessário realizar uma avaliação detalhada, anunciou a advogada. Enquanto isso, recomendo considerar soluções alternativas de cuidado. Quando a advogada saiu, um silêncio tão denso pairou no apartamento que podia ser cortado. Foi a Beatriz, disse Mariana finalmente, sem olhar para Otávio. Sua sogra. Quem mais poderia ter feito tais acusações? Mariana. Talvez ela tenha razão. Ela o interrompeu, levantando-se do chão e entregando Sofia a Otávio. Talvez eu não seja a pessoa certa para cuidar de crianças que perderam a mãe. Talvez minha presença aqui seja um erro. Não diga isso. O senhor olhou para si mesmo durante essa conversa? Em sua voz havia um tom de amargura. O senhor nem sabe quando elas foram ao médico pela última vez. O senhor não sabe se Isadora prefere maçãs ou bananas. O senhor não sabe que Lívia tem problemas para dormir sem seu ursinho azul. Otávio sentiu as palavras de Mariana atingi-lo como uma série de golpes. Ela sabia dessas coisas porque estava lá. Todos os dias, hora após hora, e ele. Mas não é culpa sua. Ele disse desesperadamente. É minha. Eu sou o pai delas. E me comporto como um homem em luto, fazendo o que pode. Ela terminou mais gentilmente. Mas talvez Beatriz tenha razão. Talvez essas meninas precisem de alguém que possa lhes dar mais do que nós podemos dar juntos. Não! Otávio colocou Sofia no berço e segurou as mãos de Mariana. Não vou permitir que isso aconteça. Essas meninas te amam. Ele parou. As palavras pairaram entre eles, não ditas, mas audíveis. Otávio, sussurrou Mariana. Tudo isso é demais. Sua empresa, o caso na justiça, nós. Isso não pode funcionar. Pode funcionar, ele disse com uma determinação que surpreendeu a ambos. Tem que funcionar, porque senão significa que a vida venceu o amor. E eu não posso acreditar nisso. Não depois do que lemos no diário de Lorena. Mariana olhou para ele por um longo momento, e em seus olhos havia uma batalha entre esperança e medo. E se não for suficiente amor? Ela perguntou em um sussurro. Então encontraremos mais, ele respondeu. Juntos. Mas mesmo enquanto dizia isso, ambos sabiam que a tempestade que havia começado podia destruir tudo o que eles haviam construído com tanto cuidado. Os dias seguintes transcorreram em um turbilhão de eventos que faziam a realidade de Otávio desmoronar como um castelo de cartas. Pela manhã, ele lia novos artigos sobre sua empresa, cheios de insinuações e meias-verdades que pintavam a imagem de um empresário irresponsável, mais interessado em lucros do que na segurança dos clientes. À tarde, recebia ligações de advogados preparando a defesa no processo de guarda das meninas.
À noite, tentava se concentrar nas filhas, mas sua mente estava dividida entre a crise profissional e o medo pelo futuro da família. Mariana agia como se andasse sobre um campo minado. Cumpria suas obrigações com precisão mecânica, mas o calor que os unira nas últimas semanas parecia ter evaporado. Evitava o olhar dele, limitava as conversas ao mínimo, e quando suas mãos se encontravam acidentalmente, ela se afastava imediatamente. Não consigo mais, ela disse finalmente na quinta-feira à noite, quando as meninas já dormiam. Ela estava junto à janela na sala de estar, sua silhueta desenhada contra as luzes da cidade. "Do que você está falando?" perguntou Otávio, embora no fundo soubesse a resposta. "De nós, desta situação, do fato de que estou destruindo a vida dessas meninas." "Mariana, isso não é verdade." "É verdade." Ela se virou para ele com os olhos brilhantes. "Olhe os fatos, Otávio. Desde que estou aqui, sua sogra entra com um processo judicial. Sua empresa está sendo atacada pela mídia. E eu sou uma mulher sem qualificações adequadas, que finge que pode substituir a mãe dessas crianças. Você não finge, você é para elas. Sou um obstáculo para elas." A voz dela falhou. "Você não vê? Se eu não estivesse aqui, Beatriz não teria argumentos contra você. Se você tivesse encontrado alguém adequado, alguém com certificados, com experiência... Mas eu não quero alguém adequado." Ele a interrompeu desesperadamente. "Eu quero você." Mariana estremeceu com essas palavras, mas balançou a cabeça. "Isso não é suficiente. Amor não é a única coisa que as crianças precisam. Elas precisam de estabilidade, segurança, certeza de que ninguém lhes tirará outra pessoa que amam." "Então fique," ele disse, dando um passo em sua direção. "Fique para sempre. Não como cuidadora, mas como o quê?" Em sua voz soou dor. "Como sua esposa? Como mãe substituta para crianças que perderam tudo? Você acha que é tão simples?" Otávio sentiu seu mundo vacilar em seus alicerces. Pensei que você sentia o mesmo que eu." "Sinto," ela sussurrou, e as lágrimas finalmente escorreram por seu rosto. "E é por isso que preciso ir embora. Porque quando elas forem tiradas de mim, quando o tribunal decidir que não sou adequada, quando sua empresa falir por causa do escândalo, o que acontecerá então? Eu vou passar por mais uma perda de alguém que amo. E as meninas? Elas passarão por mais um abandono. Você não as abandonará." "Já estou fazendo isso," ela disse com dor na voz. "A cada dia em que finjo que essa situação pode durar para sempre, a cada sorriso que as faz se apegar mais a mim." Otávio sentiu-se como um homem se afogando. "Mariana, por favor, encontraremos uma solução. Contratarei os melhores advogados, provocarei que sou um bom pai, explicarei a situação com a empresa." "E se isso não for suficiente?" Ela o interrompeu. "E se o tribunal ainda decidir que Beatriz será uma babá melhor? E se sua empresa realmente falir e você não puder garantir a segurança delas? O que restará de nós então?" Ele não conseguiu responder, pois ele mesmo não sabia as respostas para essas perguntas. O mundo que ele construíra por anos desmoronava em suas mãos como areia. "Recebi uma oferta de trabalho," disse Mariana baixinho. "Uma organização humanitária, um projeto na Grécia, ajudando refugiados. Era meu sonho antes de conhecer Léo, antes de vir para cá. E acho que devo aceitar." As palavras atingiram Otávio como um golpe físico. "Quando?" "Em 2 semanas. Isso te daria tempo para encontrar alguém adequado, alguém com qualificações reais." "Não," ele disse com determinação. "Não vou deixar você ir." "Não é sua decisão," ela respondeu suavemente, mas firmemente. "É minha." Naquela noite, Otávio não conseguiu dormir. Ficou na cama, ouvindo os sons do apartamento.
O zumbido do ar-condicionado, os sons distantes da cidade, às vezes um movimento suave de uma das meninas. Pela primeira vez em meses, esses sons não eram reconfortantes. Soavam como uma contagem regressiva para o fim do mundo que ele conhecia. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu um choro. Sofia havia acordado. Normalmente Mariana levantava primeiro, mas desta vez Otávio saiu da cama e foi para o quarto das crianças. Sofia estava de pé no berço, estendendo os bracinhos para ele. Quando ele a pegou, ela se aninhou nele com uma confiança que lhe partiu o coração. Como ele poderia explicar a essa pequena criatura que a mulher que ela amava como mãe podia desaparecer de sua vida? Pai, pai, Sofia murmurou indistintamente, usando uma palavra que aprendera com Mariana. Sim, meu amor, o pai está aqui. Mas mesmo enquanto dizia isso, Otávio sabia que sua presença poderia não ser suficiente. Que ele talvez não conseguisse salvar o que se tornara mais importante em sua vida, e que algumas batalhas são perdidas antes mesmo de começar. A manhã de sábado foi cinzenta e implacável, como se o próprio céu lamentasse a dor que preenchia o apartamento dos Medeiros. Mariana levantou antes do amanhecer, arrumou suas poucas coisas em um silêncio que parecia mais alto que um grito. Otávio ouvia cada passo dela, cada gaveta fechada, cada farfalhar de roupas sendo colocadas na mala. Quando ela desceu para a cozinha com a bolsa pendurada no ombro, ele a encontrou sentada à mesa com uma xícara de café frio que ele não havia tocado. As meninas ainda estão dormindo, ela disse baixinho, evitando o olhar dele. Eu sei. Talvez seja melhor assim. Elas não precisarão ver. Mariana. A voz dele estava rouca pela noite sem dormir. Há algo, qualquer coisa, que eu possa dizer para você ficar? Ela parou no meio do passo de costas para ele. Por um longo momento, ela ficou em silêncio, e Otávio viu seus ombros tremerem pelo choro contido. Diga que seremos felizes. Ela sussurrou finalmente. Diga que tudo vai dar certo. Diga que o tribunal não vai tirar as meninas de você, que sua empresa vai sobreviver ao escândalo, que poderemos ser uma família sem medo de que ninguém mais precise se despedir. Otávio abriu a boca, desesperadamente querendo pronunciar essas palavras. Mas ele sabia que não podia prometer algo de que não tinha certeza. Você não pode, ela terminou por ele, e é por isso que eu preciso ir. Ela se virou para ele pela última vez. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos, como se todas as lágrimas já tivessem escorrido durante a noite. Ame-as por nós dois, ela disse e seguiu em direção à porta. Mariana. Ela parou sem se virar. Eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles como uma oração que ninguém podia ouvir. Eu sei, ela sussurrou, e é por isso que eu preciso ir. Quando a porta se fechou atrás dela, Otávio sentiu o silêncio preencher o apartamento como um gás tóxico. Pela primeira vez em meses, ele estava sozinho com suas filhas, verdadeiramente sozinho. Na primeira hora, as meninas dormiram. Na segunda, Sofia acordou e começou a chorar. Otávio a pegou nos braços, tentando fazer tudo como Mariana fazia, mas a pequena não queria se acalmar. Ela procurava pelo quarto com os olhos, suas mãozinhas estendidas para o lugar onde Mariana costumava sentar. Mari? Ela perguntou incerta. E naquela única palavra havia tanta esperança que Otávio sentiu seu coração se partir. Mariana teve que viajar, meu amor. Ele sussurrou, mas sabia que Sofia não entendia as palavras, apenas o tom delas. E o tom lhe dizia que algo havia terminado. Quando Isadora e Lívia acordaram, o caos se completou. Todas as três choravam ao mesmo tempo, não de fome, pois Otávio as havia alimentado com mamadeiras, não de desconforto, pois tinham fraldas limpas. Choravam de saudade de alguém que ainda ontem era seu mundo inteiro. Otávio, que um mês antes não conseguia distinguir qual filha era qual, de repente teve que ser tudo para elas ao mesmo tempo. Mãe, pai,
cuidador, consolador. No primeiro dia, ele quase desabou. As meninas choraram alternadamente por 8 horas e ele não sabia o que fazer. Tentou de tudo: embalá-las, cantar, muito desafinado, ler livros, ligar música. Nada ajudava. Por volta das 6 da tarde, quando seus nervos estavam no limite, ligou para a agência de babás. "Preciso de alguém para agora", ele disse ao telefone. "Senhor Medeiros, depois do que aconteceu com a senhora Mariana, nossas babás não querem muito." "Quanto? Perdão? Quanto preciso pagar para alguém vir hoje?" Veio Dona Teresa, uma babá experiente na casa dos 60. Durou 2 dias. Veio Dona Neuza, uma jovem recém-formada em curso de cuidadora. Durou 1 dia. Veio Dona Fátima com 30 anos de experiência. "Essas crianças estão de luto", ela lhe disse depois de 4 horas. "Elas não precisam de uma babá. Elas precisam de alguém que já perderam." Quando ficaram sozinhos novamente, Otávio entendeu que não havia escapatória. Ele tinha que aprender a ser pai. Um verdadeiro pai. A primeira noite sem ajuda foi um pesadelo. As meninas acordavam alternadamente como se tivessem combinado de não deixá-lo dormir. Por volta das 3 da manhã, enquanto embalava uma Lívia chorosa, sentado na poltrona de Lorena, ele chegou à conclusão de que talvez não fosse um pai adequado. Talvez Beatriz tivesse razão. Talvez... Pai? Sofia chamou de repente do berço. Ele olhou para ela. Ela estava de pé, segurando as grades, e olhava para ele com olhos grandes. "Sim, meu amor. O pai está aqui." Sofia estendeu os bracinhos para ele. Não chorava, não pedia nada. Apenas queria estar perto. Otávio se aproximou dela sem soltar Lívia e, de alguma forma, conseguiu pegar as 2 filhas ao mesmo tempo. Isadora, vendo isso, parou de chorar e também estendeu os bracinhos. "Tudo bem", ele murmurou para si mesmo. "Todas juntas." Ele sentou-se de volta na poltrona com as 3 meninas em seu colo. Estavam apertadas, desconfortáveis, suas mãos doíam. Mas pela primeira vez, desde a partida de Mariana, ele sentiu algo que poderia ser chamado de paz. "Vou contar a vocês sobre a mamãe." Ele começou baixinho. "Sobre a verdadeira mamãe, Lorena. Ela tinha o mesmo cabelo da Isadora, os mesmos olhos da Lívia e o mesmo sorriso da Sofia." Ele lhes contou sobre Lorena a noite toda, sobre como se conheceram, como planejaram a família, como ela ficou feliz quando soube que teriam trigêmeas. Ele contou sobre o riso dela, sobre os sonhos dela, sobre o quanto ela queria ser mãe. As meninas ouviam, sem entender as palavras, mas sentindo o amor em sua voz. Uma a uma, adormeceram em seus ombros, e ele continuou falando, como se através das histórias sobre Lorena pudesse trazer o espírito dela de volta àquele quarto. Quando o amanhecer começou a romper pelas cortinas, Otávio finalmente silenciou. Todas as 3 filhas dormiam tranquilamente pela primeira vez em vários dias. E ele, pela primeira vez, sentiu que talvez ele realmente pudesse ser o que elas precisavam. Ele ainda não sabia se isso seria suficiente para vencer Beatriz no tribunal. Ele não sabia se conseguiria salvar a empresa. Ele não sabia se algum dia veria Mariana. Mas ele já sabia uma coisa: aquelas 3 pequenas criaturas eram seu tudo, e que ele lutaria por elas até seu último suspiro, mesmo que tivesse que lutar sozinho. 3 semanas após a partida de Mariana, Otávio descobriu que a vida continua, mesmo quando parece que deveria parar. Ele aprendeu coisas que não tinha ideia de que existiam. Que Isadora gosta que acariciem sua barriga antes de comer, que Lívia só adormece com a janela ligeiramente aberta e que Sofia precisa de seu ursinho azul para se sentir segura. Ele também aprendeu algo ainda mais importante: que as meninas eram mais fortes do que qualquer um imaginava. Após o período inicial de choro e saudade, elas começaram a se adaptar à nova realidade.
como se entendessem que precisavam ajudar o pai a aprender a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mas ele não estava sozinho nessa luta. Certa manhã de terça-feira, enquanto levava as meninas para uma consulta com o pediatra, ele notou uma mulher na sala de espera que o observava com um sorriso. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelos loiros curtos e olhos cheios de compreensão. "Senhor Medeiros?" ela perguntou, aproximando-se dele. "Sou a doutora Elisa Bastos, psicóloga infantil. Trabalho pro bono com pais em situações de vida difíceis. Ouvi falar do seu caso." Otávio instintivamente se enrijeceu. Mais uma pessoa querendo avaliar suas habilidades parentais. "Não vim aqui por causa do tribunal," ela acrescentou rapidamente, como se sentindo sua apreensão. "Vim oferecer ajuda. Vejo como o senhor está lidando com as trigêmeas e acho que está fazendo algo lindo. Não sinto que estou lidando bem. E ainda assim, o senhor está lidando melhor do que a maioria dos pais em sua situação." Ela sorriu, olhando para as meninas sentadas no carrinho. "Posso lhe contar minha ideia?" Elisa Bastos revelou-se um anjo cuja existência Otávio desconhecia. Ela não apenas lhe deu conselhos práticos sobre o cuidado de crianças em luto, mas se tornou sua advogada no processo judicial. "Senhor Medeiros", ela disse durante o terceiro encontro, "tenho uma proposta. O senhor aceitaria fazer terapia familiar? Não porque o senhor tem problemas, mas para documentar o quanto o senhor se importa com o bem-estar de suas filhas. Isso vai ajudar no tribunal? Pode ser, mas acima de tudo, vai ajudar o senhor e as meninas. É visível que vocês estão formando um vínculo, mas todos passaram por um trauma. A terapia pode fortalecê-los." Otávio concordou, não por convicção, mas por desespero. Toda a arma na luta pelas filhas era boa. A primeira sessão de terapia foi uma experiência estranha. Elisa observava Otávio interagindo com as meninas em um ambiente controlado do consultório. Ela não julgava, não criticava, apenas observava e anotava. "O senhor vê como Sofia reage quando o senhor fala com ela?" ela perguntou depois de uma hora. "O corpo dela relaxa completamente. Ela o escuta não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser." "Sério?" "Sério. E Isadora? O senhor vê como ela imita seus gestos? Quando o senhor acaricia Lívia, ela tenta acariciar sua boneca. Ela aprende o amor com o senhor." Pela primeira vez em meses, Otávio sentiu que talvez estivesse fazendo algo certo. Mas a verdadeira mudança veio inesperadamente, durante uma tarde comum, no apartamento. Otávio estava sentado com o laptop, tentando resolver assuntos urgentes da empresa, enquanto as meninas brincavam em um cobertor na sala. De repente, ele ouviu um som estranho, um choro baixinho de Lívia. Quando ele levantou o olhar, viu que a menina estava deitada de lado. Sua perninha esquerda estava estranhamente torcida. Ela devia ter caído do sofá. O coração subiu à garganta. Ele se levantou e correu para a filha, pegando-a delicadamente. Lívia chorava, mas não era o seu choro usual. Era um choro de dor. "Já passou, meu amor", ele dizia, tentando manter a calma. "O pai está aqui." Nas 3 horas seguintes no hospital, Otávio experimentou o pânico de um pai cujo filho pode estar gravemente ferido. Felizmente, Lívia teve apenas uma leve torção no tornozelo. Mas para Otávio, aquelas horas foram uma revelação. Sentado no corredor do hospital com Lívia no colo, dormindo após a medicação para a dor e com Isadora e Sofia no carrinho, ele entendeu algo fundamental. Aquilo não era seu dever ou responsabilidade. Aquilo era sua família. Aquelas 3 pequenas criaturas não eram um problema a ser resolvido. Eram seu maior tesouro. Pai, Lívia murmurou, abrindo os olhos. "Sim, meu amor, o pai está com você." "Dói", ela disse pela primeira vez tão claramente. "Eu sei, mas o pai vai ficar com você até passar." Naquela noite, depois que as meninas já dormiam,
Otávio sentou-se ao computador, mas em vez de verificar os e-mails da empresa, ele começou a escrever uma carta. Ele não sabia se algum dia a enviaria, mas precisava escrevê-la. Querida Mariana, não sei onde você está agora, nem se algum dia lerá esta carta, mas preciso te contar o que está acontecendo. As meninas estão crescendo. Sofia aprendeu a dizer pai, pai. E usa essa palavra como se fosse uma fórmula mágica. Isadora começou a andar. Seus primeiros passos foram em direção à sua foto, que ainda está na sala. Lívia torceu o tornozelo hoje e pela primeira vez me disse que dói. Não ai, não choro. A palavra dói. Como se soubesse que posso entender não apenas suas necessidades, mas também sua dor. Aprendi coisas que me pareciam impossíveis. Consigo distinguir os tipos de choro, sei qual canção de ninar cada menina gosta, lembro qual prefere o leite mais quente e qual mais frio. Mas, acima de tudo, aprendi o que você tentou me transmitir desde o início, que ser pai não significa ser perfeito, significa estar presente, significa amar intensamente, mesmo quando você não sabe o que está fazendo. Sei por que você foi embora e sei que você pensou que estava nos protegendo da dor, mas quero que saiba, você nos ensinou a amar. Não apenas as meninas você me ensinou, e o que você nos ensinou, ninguém mais nos tirará. Amanhã tenho a audiência no tribunal. Elisa Bastos, a psicóloga que nos apoia, diz que tenho boas chances. Mas, independentemente do que o tribunal decidir, já sei uma coisa. Sou o pai dessas meninas, o verdadeiro pai, e lutarei por elas enquanto puder respirar. Não estou pedindo para você voltar. Sei que você tomou sua decisão e preciso respeitá-la. Mas quero que saiba, se um dia você decidir voltar, estaremos aqui esperando por você. Não como um resgate, mas como alguém que faz parte da nossa família. Com amor, Otávio PS Sofia ainda às vezes diz Mari antes de dormir, como se lembrasse. Quando terminou de escrever, Otávio olhou para a tela por um longo momento. Depois, clicou em enviar, embora não tivesse o endereço de e-mail de Mariana. Ele o enviou para a conta antiga dela, sabendo que provavelmente ela nunca o leria. Mas escrever aquela carta lhe deu algo de que ele precisava: clareza. Amanhã ele se apresentaria no tribunal, não como um homem implorando por piedade, mas como um pai lutando por seus filhos. E pela primeira vez em meses, ele sentiu que talvez tivesse uma chance de vencer. O dia da audiência chegou como uma tempestade há muito esperada, com uma mistura de medo e alívio por finalmente tudo se resolver. Otávio acordou às 5 da manhã, não porque o despertador tocou, mas porque simplesmente não conseguia mais dormir. As meninas ainda dormiam em seus berços, parecendo pequenos anjos alheios ao fato de que hoje seu futuro seria decidido. Elisa Bastos chegou às 8 para cuidar das trigêmeas durante a audiência. Ela trouxe consigo grossas pastas com documentação e relatórios de suas sessões de terapia. Como o senhor se sente? Ela perguntou, olhando para Otávio vestido em seu melhor terno, como se estivesse indo para a execução. Ele respondeu honestamente. Por favor, lembre-se de uma coisa, ela disse, colocando a mão em seu ombro. O Senhor é o pai delas. Não porque a lei diz, mas porque a cada dia o Senhor escolhe ser o pai delas. Isso é o que importa. No tribunal, Otávio sentiu-se em outra dimensão. O interior estéril, os bancos de madeira, a juíza de toga, tudo isso contrastava com o calor e o caos da vida cotidiana com as meninas. Beatriz estava sentada do outro lado da sala com seu advogado, parecendo confiante. Quando a juíza lhe perguntou sobre os motivos do pedido de guarda, Beatriz se levantou com dignidade. Meritíssima, meu genro é um bom homem, mas não está preparado para criar 3 crianças pequenas sozinho. Desde a morte de minha filha Lorena, ele passou por uma série de babás. A última, uma garota não qualificada, o deixou sem uma palavra de explicação. As meninas precisam de uma estabilidade que ele não pode oferecer.
O advogado de Beatriz apresentou documentos comprovando a instabilidade da situação profissional de Otávio, os problemas na empresa, as frequentes mudanças de babás. Minha cliente, a avó das crianças, pode lhes oferecer um lar estável, cuidado constante e um ambiente educacional seguro, ele concluiu. Quando chegou a vez de Otávio, ele se levantou com o coração batendo forte. Por um momento, ele olhou para a juíza, uma mulher na casa dos 50 com olhos sábios, e pensou em tudo o que havia passado nos últimos meses. Meritíssima, ele começou. Não vou esconder que os últimos meses foram difíceis. Perdi minha esposa, minha empresa está em crise e de fato tive problemas para encontrar a ajuda adequada no cuidado de minhas filhas. Ele viu nos olhos de Beatriz um lampejo de triunfo. Mas, ele continuou mais alto, através de todas essas dificuldades, aprendi uma coisa, que ser pai não significa ser perfeito. Significa estar onde seus filhos precisam de você, e eu estou lá. Ele se dirigiu à juíza com uma paixão que ele mesmo não esperava. Conheço minhas filhas, meritíssima. Sei que Isadora tem medo de sons altos, então sempre canto para ela mais baixo do que para as outras. Sei que Lívia precisa de um embalo extra antes de dormir, senão não adormece. Sei que Sofia sente falta de alguém que já se foi. Então toda noite conto a ela sobre a mamãe. Sua voz tremeu nas últimas palavras. Essas meninas perderam a mãe, isso é verdade, mas não perderam o pai. E enquanto eu viver, elas nunca o perderão. Elisa Bastos foi chamada como testemunha especialista. Seu depoimento foi calmo, mas convincente. Nas últimas 6 semanas, observei as interações do Sr. Medeiros com suas filhas. No início, ele estava incerto, assustado, sobrecarregado pela tarefa, mas observei seu desenvolvimento como pai. Ela mostrou à juíza gravações das sessões de terapia. Por favor, observem como as meninas reagem à presença do pai. Não é a reação de crianças acostumadas a cuidadores estranhos. É a reação de crianças que se sentem seguras com seu pai. Depois, aconteceu um momento que Otávio não esperava. A juíza anunciou um recesso e ordenou uma vistoria domiciliar. Quero ver como é na prática, ela disse. 1 hora depois, a juíza, junto com uma assistente social forense, estava na porta do apartamento dos Medeiros. Elisa Bastos havia saído com as meninas para um passeio, para que a juíza pudesse avaliar o ambiente sem estresse para as crianças. A juíza percorreu o apartamento em silêncio, observando o quarto das crianças, a cozinha, a sala de estar. No quarto de Otávio, ela parou na mesinha de cabeceira, onde estava uma foto de Lorena ao lado de uma foto das trigêmeas. "O senhor me fala sobre sua esposa?" Ela perguntou inesperadamente. Otávio falou sobre Lorena, sobre seus sonhos, sobre o quanto ela queria ser mãe. Ele também contou sobre o diário e o que ela havia escrito sobre o futuro das crianças. "O senhor acha que sua esposa gostaria que as filhas fossem criadas pela avó?" perguntou a juíza. "Lorena queria que elas fossem amadas", ele respondeu após pensar. "Mas ela também escreveu que queria que eu aprendesse que a paternidade é alegria, não apenas dever, e eu já aprendi." Quando Elisa retornou com as meninas, a juíza observou como Otávio reagia à chegada delas. Sofia imediatamente correu para ele, estendendo os bracinhos. Lívia trouxe-lhe seu livro favorito, e Isadora simplesmente ficou ao lado e apoiou a cabeça em seu colo. "Pai, pai", disse Sofia, aninhando-se nele. "Sim, meu amor." O pai voltou. A juíza observou a cena por um longo momento, fazendo anotações. 1 semana depois, veio a sentença. Otávio estava sentado no tribunal, com o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Elisa Bastos segurava sua mão, e ele pensava nas meninas esperando em casa. "Após análise cuidadosa de todas as circunstâncias do caso", começou a juíza, "o tribunal determina que o senhor Otávio Medeiros é capaz de prover o cuidado adequado às suas filhas."
Otávio sentiu os joelhos fraquejarem. O tribunal aprecia a preocupação da avó com as netas, mas entende que as meninas devem permanecer com seu pai, sob a condição de continuidade da terapia familiar e fiscalizações regulares da assistente social forense. Quando ele saiu do tribunal, Otávio não conseguia acreditar que era verdade. As meninas ficariam com ele, sua família ficaria unida. Elisa Bastos o abraçou nas escadas do tribunal. "Parabéns, pai", ela disse com um sorriso. Pela primeira vez em meses, ele ouviu aquela palavra sem medo. Pai. Sim, ele era pai. Não perfeito, mas verdadeiro. Naquela noite, enquanto ele colocava as meninas para dormir, cada uma delas disse, "Pai, pai", antes de fechar os olhos. E desta vez, não soou como uma pergunta, mas como uma afirmação. O pai, pai estava aqui. O pai, pai ficaria. E em algum lugar distante, em uma pequena cidade grega à beira-mar, Mariana acabava de abrir um e-mail com um endereço que lhe parecia familiar. Quando leu a carta de Otávio, sentou-se num banco com vista para o mar e chorou. Desta vez, não de tristeza, mas de felicidade. 6 meses após a sentença judicial, a vida dos Medeiros encontrou seu ritmo. Otávio aprendeu a conciliar o papel de pai com a gestão da empresa. Delegou mais responsabilidades, trabalhava com mais frequência de casa e as noites eram sagradas e pertenciam exclusivamente às meninas. As trigêmeas se desenvolviam lindamente. Isadora deu seus primeiros passos. Lívia aprendeu a dizer não e usava essa palavra com entusiasmo. E Sofia já conseguia apontar as coisas que queria. A empresa também estava reconstruindo sua reputação lentamente. Otávio contratou um novo diretor de segurança, implementou protocolos adicionais de proteção de dados e pediu desculpas publicamente por quaisquer negligências. Não foi fácil, mas a confiança dos clientes retornava gradualmente. Num sábado de final de outono, enquanto as meninas brincavam na sala e Otávio preparava o almoço, a campainha tocou. Era estranho, ele não esperava ninguém. Elisa Bastos tinha vindo no dia anterior para a sessão de terapia semanal e as entregas eram sempre durante a semana. Quando ele abriu a porta, o mundo parou. Mariana estava na soleira, com uma pequena mala ao lado. Ela parecia diferente, bronzeada pelo sol grego, talvez um pouco mais magra, mas em seus olhos havia algo que ele não vira antes. Paz, como se finalmente tivesse se reconciliado consigo mesma. "Oi", ela disse baixinho, como se não tivesse certeza se tinha o direito de estar ali. "Mariana", sua voz falhou. Por todos aqueles meses, ele havia imaginado esse momento, mas agora, com ela diante dele, ele não conseguia pronunciar uma palavra. "Eu li sua carta", ela continuou. "Li centenas de vezes e eu poderia ver as meninas. Não houve pergunta sobre permissão para entrar. Não houve explicações sobre onde ela estivera ou por que voltara. Apenas o mais importante, as meninas." Otávio se afastou para deixá-la passar. Quando ela entrou na sala, as trigêmeas inicialmente não a notaram. Estavam ocupadas construindo uma torre de blocos. Mas quando Sofia levantou o olhar e viu a silhueta familiar, seu rosto se iluminou com um sorriso tão radiante que poderia iluminar a cidade inteira. "Mari!" ela gritou e começou a correr cambaleante em sua direção. Mariana ajoelhou-se no chão com os braços abertos e Sofia a abraçou com toda a força. Atrás dela, correram Isadora e Lívia como se instintivamente se lembrassem da mulher que um dia fora todo o seu mundo. "Minhas queridas meninas", sussurrava Mariana, abraçando as 3 de uma vez. "Como senti falta de vocês." Otávio estava junto à parede, observando a cena com o coração subindo à garganta. As meninas riam e balbuciavam, tocavam o rosto de Mariana, como se verificassem se era verdade ou um sonho. "Você fica?", perguntou Isadora, usando uma palavra que só recentemente aprendera a pronunciar claramente.
Mariana olhou para Otávio por cima das cabeças das meninas. Em seus olhos havia uma pergunta que só ele podia responder. Depende do papai, ela disse baixinho. Otávio se aproximou e sentou-se no chão ao lado delas. Depende de você, ele respondeu. A pergunta é, você quer ficar? Ficar de verdade, desta vez? Mariana suspirou profundamente. Na Grécia, ajudei famílias de refugiados. Vi pessoas que perderam tudo, mas não desistiram. Vi crianças que perderam os pais, mas ainda acreditavam no amor. E a cada dia eu pensava em vocês. Ela pegou Sofia no colo e a menina imediatamente se aninhou nela como um gatinho. Eu fugi porque tinha medo da perda, mas aprendi que fugir da perda também é um tipo de perda. Perdemos 6 meses juntos por causa do meu medo. Mas você voltou, disse Otávio. Voltei porque finalmente entendi o que Lorena escreveu no diário. Que o amor não é um bolo, não acaba quando você dá um pedaço a outra pessoa. E que se pode amar alguém novo, sem trair a memória de alguém que se perdeu. Lívia se aproximou de Otávio e apoiou a cabeça em seu colo, estendendo a outra mão para Mariana, como se quisesse uni-los. Tenho uma proposta, disse Otávio, pegando a mão de Mariana. Não como empregador para uma cuidadora, não como um homem buscando ajuda para cuidar de crianças, mas como um homem que te ama e quer construir uma família com você. Otávio, espere, deixe-me terminar. Ele sorriu. Essas meninas terão 2 mães, uma que está no céu e as ama de lá, e outra que está aqui e as amará todos os dias. Você poderia ser essa segunda mãe? Mariana chorou, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Você tem certeza? Temos certeza? A única coisa de que tenho certeza é que, sem você, estamos incompletos, ele respondeu. Não porque eu não consigo me virar, eu já consigo, mas porque você pertence a nós. Sempre pertenceu. Sofia, sem entender as palavras, mas sentindo as emoções, abraçou Mariana com uma mão e Otávio com a outra. Família, ela disse claramente, a palavra que Otávio a ensinara nos últimos meses, mostrando fotos. Sim, meu amor, sussurrou Mariana. Família. 2 meses depois, na pequena igreja onde Otávio e Lorena se casaram, outra cerimônia aconteceu. Desta vez não foi um casamento, mas uma bênção familiar. Mariana não queria substituir Lorena, ela queria se juntar à família que Lorena havia começado. No altar, havia uma foto de Lorena ao lado de flores frescas. Não como um símbolo do passado, mas como uma bênção para o futuro. As trigêmeas, vestidas com vestidinhos brancos idênticos, gargalhavam durante a cerimônia. Quando o padre perguntou a Mariana se ela aceitava a responsabilidade de criar as crianças, Sofia gritou, sim! Tão alto que todos riram. Naquela noite, depois que as meninas já dormiam, Otávio e Mariana sentaram na varanda, olhando as luzes de São Paulo. Você acha que Lorena teria aceitado isso? Perguntou Mariana. Acho que foi ela quem nos uniu, respondeu Otávio. Cada sinal, cada coincidência, era o plano dela desde o início. Mariana sorriu. Isso seria a cara dela. Sempre foi mais sábia que todos nós. No quarto das crianças, Isadora se mexeu no sono e murmurou. Mamãe Mari, mamãe Ló, pai pai. Seu pequeno coração tinha lugar para 2 mães e um pai. Estava tudo bem. Estava lindo. Era como um novo começo, construído sobre o fundamento de um amor que nunca termina, apenas cresce. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.